E aí, comunistas, beleza? Esse vídeo não tem muito roteiro, eu vou falar algo aqui de mim mesmo sobre o Campeonato Brasileiro Online de 2021, que eu participei da organização, vocês ficaram sabendo, teve a transmissão aqui no canal e tudo mais. Eu vou falar de tudo e da minha perspectiva sobre esse campeonato, desde os resultados até a parte da organização, agradecimentos a todo mundo e falar aí de tudo que aconteceu e como aconteceu e a minha visão sobre isso. Eu acho que é extremamente importante de falar disso aqui, apesar de vocês terem acompanhado o evento todo, tem muita coisa do backstage que a gente acaba não falando. E eu vou falar aqui agora no vídeo pra vocês tudo que eu puder falar. E eu tô muito feliz com o resultado desse campeonato, essa é a primeira coisa que eu preciso falar. Então eu vou ficar muito mais feliz ainda de poder compartilhar tudo isso com vocês. Então tudo começou mais ou menos um mês e pouquinho atrás, quando eu e o Lincoln tivemos a ideia aí de começar a montar um projeto bem mais ambicioso do que o normal para um campeonato brasileiro, ainda mais sendo online, né? Campeonatos online não podem ser oficiais pela WCA, porque não tem a presença de um delegado, apesar de terem delegados na organização, ele não está presente enquanto os competidores estão competindo, né? Para assegurar que tá tudo sendo feito corretamente. Então não pode ser oficial, mas mesmo assim a gente queria manter a comunidade do Cubo unida e tentamos aí fazer da melhor forma possível, organizar, né? Ter o melhor planejamento possível aí pro campeonato. Então a gente começou a montar o cronograma, começamos a fazer a análise dos dados, do que a gente ia precisar. Falamos aí primeiramente com o Marlon, né? O Marlon é delegado lá de Brasília e ele tem muito mais conhecimento do que eu e o Lincoln para organizar campeonatos, né? Porque ele já organizou vários e participou aí da delegação de vários. E posteriormente também o Pedro Miranda entrou na organização também. Já vou falar um pouquinho mais da função de cada um daqui a pouquinho, mas essas 4 pessoas aí nesse time foi os principais responsáveis aí por encabeçar a ideia do campeonato, mas teve várias outras pessoas. Teve o pessoal da conferência, né? Confecção, análise de vídeos, né? Que é um grupo bem grande. Vou até pegar aqui o nome de todo mundo enquanto eu falo aqui isso com vocês. São várias pessoas aí que participaram ativamente na hora de corrigir os vídeos. Então agradecer aí também ao Devens, ao Ronan, que é delegado aqui por São Paulo, ao Henrique Rojas, que inclusive é membro aqui do canal. Muito obrigado aí ao Henrique, ao Pablo e ao Gabriel Silva também. Todos eles foram muito importantes aí na organização do evento e na parte estrutural aí por trás das câmeras. Então sobre a função de cada um desses 4 aí do time principal, não sei se esse é um termo correto, porque todo mundo que participou da divulgação, todo mundo teve a sua importância aí pra fazer com que esse evento fosse possível, mas eu e o Lincoln, a gente começou tudo, a gente foi responsável aí meio que por bolar a ideia do campeonato, então essa foi aí a nossa função. Eu fiquei cuidando da transmissão também. A gente resolveu transmitir esse evento ao vivo, já vou falar disso também. Vou falar de tudo isso daqui aqui ao longo do vídeo, né? Então eu e a gente cuidou dessa parte, dialogamos com os patrocinadores, também é outra parte importante que também vou mencionar daqui a pouco. O Marlon, como ele já organizou vários campeonatos online, ele sabia aí de tudo como funcionava, o lance dos formulários, o lance das informações, dos dados, dos resultados, então ele cuidou dessa parte. E o Pedro Miranda ajudou o Marlon nisso tudo, e além disso ele liderou ali a equipe da conferência de vídeo, que são esses homens aí que eu mencionei anteriormente. Então essa foi mais ou menos a função de cada um. Claro que a gente foi fazendo outras coisas também, às vezes a gente analisava um vídeo, às vezes a gente mexia nos resultados, tudo isso a gente foi fazendo também, né? O pessoal acabou dando uma mudada nas funções, isso faz parte da organização, mas a princípio era isso que cada um deles era responsável. E sobre a transmissão, eu acho que esse é um grande marco desse campeonato, porque foi a primeira vez na história que um campeonato de cubo mágico foi inteiramente transmitido, e sendo online, claro que isso deu uma facilitada, porque o esquema é um pouquinho mais fácil, mas ainda assim não é simples de fazer isso, né? Tem toda uma operação por trás, tem vezes que as câmeras dão problema, né? Aqui no Brasil a internet não é tão boa quanto em outros países, então às vezes cai a internet no meio, não é perfeito. Tiveram outras falhas, né? Questão do áudio, questão de barulhos de fundo que pegava aqui no meu computador, tudo isso não tinha muito o que fazer. Eu tentei evitar ao máximo esse tipo de problema, mas sempre vai acontecer. É bom que fica um aprendizado aí para próximas edições, né? De qualquer forma aí foi muito importante a participação a presença, né, de cada pessoa que participou da transmissão. Então os competidores, não vou nem conseguir citar todo mundo aqui porque são várias pessoas. Tem lá o Francisco, o Aaron, tem o Christian que participou, o pessoal das finais. Não vou nem conseguir citar, mas aí parabéns a todo mundo que participou da transmissão. Foi muito legal, sem vocês isso não seria possível. E os narradores, aí sim consigo citar todo mundo, né? Além de mim, o Lincoln também narrou, a Ana, o Adel que ajudou bastante, todo mundo ajudou bastante. O Fraga também narrou, o Enzo também narrou, e na final o Sinoto, claro, ajudou narrando. O Marlon fez uma participação especial lá que a gente tava com falta de narração, né? Então foram essas pessoas aí, pelo menos que eu me lembro. Se eu esqueci alguém, desculpa. Mas obrigado aí a todo mundo que participou da narração
Isso aí ajudou demais e fez com que esse evento fosse diferente. Sobre os patrocinadores, né? Claro que eu vou agradecer eles aqui, mas a nossa ideia lá no começo, quando eu e o Lincoln começamos a conversar sobre isso, era conseguir levar a premiação em dinheiro para esse campeonato, que é algo que é bem raro no mundo do cubo. Eu consigo pensar em poucas ocasiões onde isso aconteceu. A última vez que eu me lembro aí foi no Brasileiro de 2016, pelo menos dos que eu participei. E lá a premiação era bem simbólica, não era muita coisa. Assim como foi nesse aqui também, não é milhares e milhares de reais igual são em outros campeonatos de jogos e tudo mais. O cubo ainda tá começando, né, a ficar mais midiático agora. Esperamos que a gente consiga melhorar isso nos próximos anos, se tudo der certo. Mas trazer premiação em dinheiro é uma forma de incentivar aí os cubistas a continuarem treinando. E eu acho que isso é extremamente importante aí pra ter um tipo de incentivo, né? Então agradecer aí aos nossos 3 patrocinadores, a Uncube, que também me patrocina aqui, como vocês sabem, né? É uma loja de cubos budget, que tem cubos excelentes aí pra quem tá começando e não quer gastar muito. A Biocube, que é uma loja de cubos premium, que já vem setados e lubrificados, pra você conseguir aí o melhor da sua performance no cubo mágico. E a Overclock, que tá entrando agora no mundo do cubo, que é uma empresa de energético, né? Que é bem mais saudável do que energéticos enlatados convencionais. E tem como princípio aí ajudar você a ter mais foco e mais concentração agora na hora das suas solves também. E dar um overclock nos seus treinos. Então, muito obrigado a vocês 3 aí por toda a compreensão e por todo o apoio. Sem vocês isso não seria possível. Isso fez com que o evento fosse ainda maior do que seria sem isso, com certeza. Então, muito obrigado aí a vocês 3. Esperamos aí conseguir fazer ainda muito mais coisas nos próximos anos. E claro, falar aí, agradecer também a todo mundo que competiu nas modalidades, né? A gente divulgou assim em cima da hora, a gente sabe disso. Tinha muito detalhe pra acertar de última hora, não conseguimos fazer isso da melhor forma possível, a gente sabe disso. Se tivesse começado a planejar o campeonato com mais antecedência, com certeza teria sido melhor isso tudo. Mas mesmo assim tivemos 422 inscritos no total e quase 300 competidores, é bastante coisa aí. Então parabéns a todo mundo que competiu, todo mundo que ficou se superando. O princípio aqui era todo mundo se divertir, né? Eu acho que isso é o principal no campeonato de cubo mágico. Ainda não temos campeonatos presenciais de volta, mas queríamos aí tentar resgatar um pouco dessa emoção aí da diversão dos campeonatos. Eu acho que a gente conseguiu fazer isso muito bem. Então, muito obrigado a todo mundo que competiu aí, parabéns ao resultado de todo mundo. E os números da transmissão também são impressionantes. Eu não sei se vocês me acompanham lá no Instagram, mas eu mencionei isso lá, né? Ao longo aí dos 3 dias de transmissão, se for pegar só as transmissões das solves, né? Tínhamos aí aproximadamente 10 mil visualizações ao total. E se for contar o encerramento, aí realmente a gente passa das 10 mil visualizações, o que é surreal mesmo, é muita gente. No primeiro dia, que foi acho que o dia mais midiático, o dia que mais teve acessos, tínhamos aí 4 mil espectadores únicos. E isso coloca a gente aí na maior transmissão já feita da história do cubo mágico no Brasil. E uma das maiores do mundo, o que é surreal participar disso, né? E ver isso tudo acontecendo de perto. E saber que, pelo menos eu aqui, eu fui uma parte disso. É surreal mesmo. E ver que cada uma das pessoas que contribuiu com isso, que contribuiu com o evento para que isso fosse possível, me deixa muito feliz aí. E eu fiquei extremamente feliz e extremamente animado com todo o evento, né? Então, e ver esses números aí, por mais que não fosse o foco de ter números altos, era mais a diversão mesmo. Claro que isso chama muito a nossa atenção em saber que dá pra gente fazer ainda muito mais coisa e tem muita gente interessada no cubo mágico, só precisa divulgar mais e só precisa fazer com que isso cresça e fique mais midiático. Sobre os meus resultados, vocês estão vendo aí solves na tela ao longo do vídeo inteiro. Eu confesso pra vocês que não foram muito satisfatórios, né? Já vou falar mais detalhes sobre isso, mas eu tava focando na organização desse campeonato e é bem cansativo, você realmente fica destruído aí transmitindo, cuidando, conversando com as pessoas, precisa resolver coisa muito rápido, então você cansa demais e não tem como você se concentrar pra competir igual eu geralmente faço em campeonatos, né? O meu foco aqui realmente não era ter os melhores resultados, se fosse assim eu teria não participado da organização, eu teria realmente só focado na competição e em conseguir os melhores resultados. Mas ainda assim eu consegui aí 3 títulos brasileiros no 3x3, que é a categoria principal. Não conta como títulos brasileiros reais, né, por ser um campeonato não oficial, mas isso aí me tornaria bicampeão brasileiro. Eu seria aí o primeiro ou segundo bicampeão brasileiro da história, dependendo daí da forma como você interpreta, o que me deixa muito feliz. Claro, foi um resultado muito bom na final aí pra mim, fico muito feliz mesmo com esse meu resultado. Também aí consegui ganhar no 2x2, o que também me tornaria bicampeão brasileiro, e no 5x5, o que também me tornaria bicampeão brasileiro. Então fiquei muito feliz com os resultados nessas modalidades especificamente, né, especialmente no 2x2 e no 3x3. Agora, outras modalidades, né, que eu tava esperando aí pegar um primeiro lugar, quem sabe. 4x4 eu tinha alguma esperança, né? Não fiquei chateado, meu resultado na final não foi tão satisfatório, mas mesmo que fosse eu não teria ganhado, porque o Francisco realmente mandou muito bem, tava inspirado lá na final e conseguiu mandar uma média, provavelmente a PB dele, né? Então eu não tenho como reclamar que não, só realmente era uma modalidade que eu esperava e melhor, mas realmente o Francisco e o Christian mandaram muito bem, acabei ficando na terceira colocação. 6x6, aí realmente eu fiquei bem decepcionado com as minhas solves. Eu acho que deve ter alguma solve de 6x6
passando aí na tela. Mas na final, eu conseguiria ter tirado aí os 6 segundos que precisavam em acumulativo, né? Eu perdi por 2 segundos, o que significa que eu precisaria ter tirado 6 segundos ao longo da média para ter ganhado. Isso era definitivamente possível. Eu realmente mandei mal ali na segunda solve e não consegui aí pegar esse primeiro lugar. 7x7 não tinha como. OH, eu fiquei satisfeito com meus resultados, fiquei na terceira colocação, o que é uma boa posição para mim. Square, eu acho que é a modalidade que eu mais fiquei decepcionado. Eu errei muita coisa na final. Poderia ter ganhado assim se eu tivesse treinado mais. Aí foi uma falha minha de erro de treino, né? Eu parei de treinar Square por um tempo aí nas últimas semanas, então eu deveria ter treinado mais, mas eu errei CSP 3 vezes, tive mais 2 lá. Então não tem muito como culpar a organização, né? Foi mais um erro meu de não ter me preparado o suficiente. Mas ainda assim eu fiquei bem decepcionado com o meu resultado. Parabéns ao Anuar por ter ganhado. Mas aí foi a modalidade que eu acho que eu fiquei mais chateado aí de não ter conseguido. Mas de resto aí o Pyraminx, que eu fiquei bastante tempo treinando, eu acabei ficando em quarto lugar, nem no pódio eu consegui entrar. Não fiquei chateado com isso, porque eu mandei mal na final mesmo e a culpa foi completamente minha. E no Skillby eu acabei ficando em terceiro lugar, mas não tinha muito como eu melhorar. O Roberto Skillby realmente é uma lenda aí do Skillby brasileiro e mandou muito bem, parabéns aí ao Roberto e ao João Vinícius por ter ganhado de mim também. Mas esses foram meus resultados basicamente. Como eu disse, meu foco era a organização do evento e não resultados especificamente, mas ainda assim eu poderia ter ido melhor nesse campeonato mesmo tendo organizado, né? Então, consegui 3 títulos, fico feliz com eles, mas poderia ter ido melhor com toda certeza. E um pouquinho mais sobre a minha performance, né? Nas finais eu não fui tão bem, mas nas primeiras rodadas, especialmente dos Big Cubes, eu confesso pra vocês aí que eu arrebentei, né? Eu mandei muito bem mesmo nos meus parâmetros aí. Fiquei muito feliz com os meus resultados. Então vou mencionar aqui pra vocês todos os meus tempos nos Big Cubes, né? Todos os meus tempos abaixo do recorde brasileiro. Depois eu falo das outras pessoas também. O primeiro deles, né? No 3x3 eu tive 2 tempos abaixo do recorde brasileiro de média. Um deles foi um 7.32 de média, que eu fiz na primeira rodada, que teria sido recorde sul-americano se fosse em campeonato. E na segunda rodada não fui tão bem. Na terceira rodada o Caio fez uma média abaixo do recorde sul-americano com 7.27. E na final eu fiz outro tempo abaixo do recorde brasileiro sul-americano, no caso de média, com 7.11, ganhando o campeonato. No 2x2 eu fiz apenas uma média abaixo do recorde brasileiro de média, né? Que foi 1.88 na final, me dando aí o título, o que com certeza me deixou bastante feliz aí com esse resultado. Nos Big Cubes, na primeira rodada, eu consegui um 28.90 de média, que seria aí recorde brasileiro de média, né? O que me deixa muito feliz, ainda mais sendo sub-29, então eu fiquei muito satisfeito com o resultado. Apesar que se fosse um campeonato oficial, né, o Francisco teria batido na final, mas ainda assim é um resultado muito bom pra mim. E eu fiz um 25.60 de single, que é apenas 0.15 segundos acima do recorde brasileiro, o que também me deixa bastante feliz. No 5x5, em ambos os rounds, eu tive média abaixo do recorde brasileiro de média, né? Na primeira rodada eu fiz um 55.25 de média, que é uma média excelente pra mim, fiquei muito satisfeito com ela, e um 51.08 de single. E na final, consegui o título lá, como eu mencionei, né? Eu fiz um 58.62 de média, com um 54.24 de single, que não é abaixo do recorde brasileiro, mas a média é, então eu fico satisfeito com isso. E também o Francisco, em ambos os rounds, fez média abaixo do recorde brasileiro, o que com certeza mostra aí que o 5x5 evoluiu bastante nesses últimos anos. 6x6 na primeira rodada me surpreendeu bastante, consegui aí uma média de 1 minuto, 50 segundos e 31 centésimos, que é uma excelente média pra mim e seria também abaixo do recorde brasileiro. E além disso, no Pyraminx na primeira rodada eu fiz 2.48 de média, foi uma excelente média pra mim, quase PB de média se não fosse um pequeno erro que eu tive na terceira solve, mas tô muito feliz com esse resultado e essa média seria abaixo do recorde sul-americano de média, então com certeza eu fico muito feliz com esse resultado. Outros tempos abaixo do recorde brasileiro que eu acho que é legal de mostrar aqui, pra mostrar que o pessoal realmente está treinando ainda e tem muita gente que gosta do cubo mágico aqui no Brasil e isso me deixa muito feliz mesmo. Vou citar aqui então todos os outros recordes brasileiros que teve que eu ainda não citei, então que seriam recordes brasileiros, né, que não são recordes brasileiros porque não são em campeonato, mas se fossem em campeonato seriam recordes sul-americanos ou brasileiros. Então no FM tivemos 2 médias que seriam abaixo do recorde sul-americano. O Gustavo Vaz Costa fez 25.00 e o Gleiciano ganhou o campeonato com 24.67. E o Gleiciano também fez um 21 de single, que seria também recorde sul-americano de single, o que com certeza é muito legal aí, mostra que o FM no Brasil tá em um altíssimo nível. No 4x4, o Francisco fez um 23.93 de single, que seria recorde brasileiro. Na verdade, não só brasileiro, como recorde sul-americano também. Tivemos aí, além disso, também na final, ele fazendo aí 28.10
de média, que seria também abaixo do recorde sul-americano. O Christian fez 29.52 de média, que também seria abaixo do recorde brasileiro. E ele fez um 25.04 de single. Ele, no caso aqui, é o Christian, que também é abaixo do recorde brasileiro. Então, 4x4 tá em um altíssimo nível. No 5x5, como eu mencionei, em ambos os rounds, eu e o Francisco fizemos médias abaixo do recorde brasileiro. E no primeiro round eu consegui 2 singles abaixo do recorde brasileiro, o que também mostra aí que o 5x5 tá evoluindo bastante aqui no Brasil. 7x7 não tivemos nada. Clock na segunda rodada aí tivemos uma média de 7.23 do Francisco, que seria recorde brasileiro se fosse campeonato. No Mega Minx, em ambos os rounds tivemos recorde brasileiro de média aí, que é equivalente a recorde brasileiro de média. O Vitor Wagner no primeiro round fez um 44.77 de média, que seria abaixo do recorde brasileiro. E na final tivemos 2 pessoas que fizeram abaixo do recorde brasileiro. O Francisco fez um 44.50, que é a PB dele, inclusive. E o Vitor Wagner fez um 40.80 de média, que seria aí recorde brasileiro, e um 39.61 de single, que também seria recorde brasileiro, o que com certeza é excelente aí para o nosso campeonato. No Skilby não tivemos nenhuma média abaixo do recorde brasileiro, mas menção honrosa aqui, né? O Roberto Skilby, que fez um 3.18 na final, que é apenas 0.02 acima do recorde brasileiro e aí de Skilby, né? E esses aí foram os recordes que tivemos. Tem mais um ainda, acabei de esquecer de mencionar. Mas no 3x3, múltiplos cubos vendados, o Gleiciano Santos fez um 38/41 em 54 minutos, que seria recorde sul-americano. Então realmente o povo tá arrebentando aí, e quando os campeonatos voltarem, com toda certeza teremos vários e vários recordes brasileiros e sul-americanos. E quem sabe até mundiais quebrados aí por brasileiros. Então só continuar na torcida aí pros nossos brazucas e ver o que a gente consegue fazer quando voltarem as competições presenciais. Então esse era o vídeo aqui, pessoal. Eu queria trazer algo mais descontraído pra vocês, falando aí sobre a minha visão do campeonato. Eu fiquei muito, mas muito feliz de participar, nem que um pouquinho aí da organização do evento. Eu tô realmente muito satisfeito com o que a gente conseguiu. Tiveram vários defeitos, é claro. A gente vai trabalhar nisso pra quem na próxima edição, quem sabe presencial agora. Muita gente tá hypada pro Sul-Americano ano que vem. É uma possibilidade. Quem sabe levar a transmissão pro Sul-Americano seria algo aí de muita repercussão, né? Por ser um campeonato presencial. Vamos trabalhar nisso com certeza. Já sabemos aí que a Bracm, como foi mencionado lá na cerimônia de encerramento, já tá pensando aí, planejando o Sul-Americano. Então vamos aí trazer algo ainda maior pro Cubo Mágico nas próximas semanas. E é importante mencionar que eu, o Marlon, o Lincoln, o Pedro, a gente não ganha absolutamente nada com isso. No caso, o dinheiro da premiação, né? Mas nem todo mundo aí acabou ganhando a modalidade. Então a gente não ganha nada com isso, a gente faz porque a gente ama o Cubo Mágico, por ser o esporte, né, que a gente pratica, que a gente gosta, se dedica. Então a gente faz isso porque a gente quer que o Cubo Mágico cresça e se desenvolva ainda mais, que mais pessoas comecem a montar, porque é um mundo à parte, assim, da maior parte dos esportes, que realmente é muito mais amigável do que a maior parte dos esportes que se tem por aí. Então a gente gosta muito disso e faz porque a gente ama o esporte e quer ver ele chegar mais longe. Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, se inscreva no canal. O vídeo fica por aqui, até a próxima e tchau, tchau.